Renascimento cultural e humanismo, né? Que esse renascimento, ele teve uma junção com o humanismo, tá? Não renasceu só a questão de artes, literatura, filosofia, teve uma valorização imensa do homem. O homem voltou a ser o centro do universo. No período feudal, a gente tinha a valorização de Deus, que chamava teocentrismo, tá? E quando a Terra está ao centro, ela chama geocentrismo. Então, são 3 vertentes. Que aqui a gente está saindo do teocentrismo, que é Deus no centro do universo, passamos para o segundo termo, que é antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. Então, o que é isso, né? O que é esse renascimento? E o que é essa volta do homem, que é chamado de humanismo? Então, vamos lá. O renascimento é uma efervescência artística e de intelectual que vem da parte urbana da Europa, não da parte rural. Então, assim, muitos conhecedores que estavam na parte da cidade, né, dos grandes centros, começaram a efervescer essas ideias artísticas e intelectuais. Isso se deu na Península Itálica, que hoje é a Itália, e da Holanda, antigamente Países Baixos, e outras regiões do norte entre o século XV e XVI. Foi um período de 100 anos. Ela foi identificada por uma ruptura extrema com a tradição medieval cristã e um retorno puro e simples da tradição greco-romana. Nas tradições não quer dizer que copiou tudo de Roma e trouxe para cá, não, gente. Teve outras ideias intelectuais, outras ideias artísticas, porque quem fazia arte lá já nem poderia nem estar existindo mais. Então, foram novos artistas. Então, a gente não renova. A gente não tinha o telefone fixo, que hoje foi substituído pelo telefone celular, que era fixo, agora se transformou em móvel, que o fixo se tornou totalmente obsoleto. Então, assim se transformou. Lá de Grécia e Roma, a arte e a intelectualidade foi transformada. Só que pegou a tradição, pegou como princípio a tradição greco-romana. Mas como é que foi? O que renasceu no Renascimento? Né? O que foi? Vocês têm de lembrar que aconteceu na cidade, pura e simplesmente, né? Isso, a gente tem de perceber que houve um crescimento comercial, porque eles lá nas cruzadas, eles começaram a conhecer novos territórios, então eles empreenderam atitudes comerciais, econômicas. Então, aqui no Renascimento, essa prática comercial, ela se torna latente, porque ela fomenta, ela movimenta a economia. A cidade de Pisa, Gênova, Veneza, na Itália, eram famosas pelos portos marítimos. Então, ali podia se escoar o comércio, podia se movimentar o comércio através dos mares, né? E a partir do século XIV, teve um protagonismo comercial muito grande no mar Mediterrâneo. Os muçulmanos, quem controlaram muito tempo o comércio no Mediterrâneo, combatidos pelas cruzadas, tá? Vocês lembram das cruzadas? Depois, se vocês quiserem, eu explico um pouquinho, eu mando o vídeo da cruzada, tá? Aconteceu uma abertura comercial maior no sul europeu. Por que será? Né? Por que estava... Olha como que é. O sul europeu, ele é muito mais próximo das rotas comerciais, né?
Então, por isso que teve um desenvolvimento maior. Mas isso foi crescente, tá, gente? As cidades, conhecidas também como os burgos, começaram a acomodar um grande número de pessoas vindas do Velho Mundo, em especial do Oriente. Aquelas pessoas que estavam lá quietinhos nos feudos, né? Vivendo aquela vida de subsistência, começou a abrir o olho que podia melhorar de vida fazendo comércio. Então começou uma migração muito grande para as cidades novamente. Lembra que eu falei isso, né? Intelectuais que viviam em Constantinopla, Império Bizantino localizado na Anatólia, atual Turquia, e entre a Ásia e a Europa Ocidental, preservaram práticas artísticas e científicas. Então, eles preservaram aqueles princípios, aqueles conhecimentos que vieram de Grécia e Roma, porque na Idade Média, quando a gente fala de Grécia e Roma, é a Idade Antiga. Agora, na Idade Média, houve uma proibição de as pessoas terem acesso a essas informações artísticas e científicas. Só que esses intelectuais guardaram, né? E eles eram os turcos, guardavam essas práticas artísticas e científicas. Esses intelectuais herdaram as tradições clássicas gregas e greco-romanas. Então, eles pegaram o princípio das artes gregas e romanas e aplicaram na modernidade, né? Começaram a ter um ressurgimento de novas técnicas, que a gente vai ver mais para frente, de novas concepções artísticas, de novas concepções literárias, de novas tecnologias. Então, começou a ter uma reviravolta científica, cultural e social nesse renascimento. O comércio aumentou e cresceu as estruturas urbanas das cidades italianas. Passaram a atrair muitos intelectuais e artistas bizantinos. Tá? Aos poucos, as heranças culturais cristãs da Idade Média, como o gótico cristão, passaram a se mesclar com essa tradição bizantina. Então, a gente vai começar a ver, eu vou passar algumas imagens para vocês vão ver como que a arte vai evoluindo, na questão de Idade Média para a Idade Moderna, tá? O Renascimento no Norte, ocorrido na Holanda, em alguns principados alemãos, o fluxo comercial do Mar do Norte. No Norte, o Renascimento do Norte, que aconteceu na Holanda, e teve um fluxo maior no Mar do Norte e no Mar Báltico. Artistas como os irmãos Evan e Albert Schien, e intelectuais como Erasmo Rotterdam, estavam vinculados à vida urbana no norte da Europa. O que renasceu no período do Renascimento, portanto? Não foi apenas a cultura clássica, tá? Mas teve um turbilhão de renascimento, de novas ideias, como vocês vão ver aqui para frente, tá? Mas o que acontece? O que era muito expressivo nessa época foi a questão artística, tá? Porque a gente teve os grandes intelectuais na Grécia e Roma, que a gente chama de filósofos, que mandaram um pouco dessas sabedorias, desse entendimento que eles tinham, que foi muito agregado à nova sociedade moderna, tá? A princípio. O que renasceu foi uma cultura urbana, a cultura ligada às cidades, com amplo comércio, vida intelectual, apreciação artística,
como ocorrida nas cidades e estados da antiguidade clássica. O Renascimento não rompeu com o cristianismo, ao contrário, o cristianismo, como ele surgiu no berço do cristianismo, que é Roma, né? Porque Roma foi a base cristã da humanidade. Então, ele não rompeu com esse cristianismo, ao contrário. Eles resgataram elementos da cultura clássica que deu mais vigor à tradição cristã. Então, a gente vai ver aí em algumas obras de arte que na Idade Média as imagens elas eram pura e simplesmente religiosas e não podia ter as figuras nuas que tinham em Roma, né, que voltou a aparecer as figuras nuas na Idade Moderna, mas durante a Idade Média não podia esse tipo de coisa, então prevaleceu as figuras religiosas. Mas na modernidade isso acabou? A princípio não, tá? Então a gente vai ver daqui para frente, tá? As artes plásticas. O que é as artes plásticas? São pinturas, esculturas, artesanatos em gerais, artes plásticas, é feito com a mão, tem que ter um artista plástico, né? Esse artista, hoje a gente tem uma noção maior de artista plástico, porque esse artista plástico, ele desenha, ele arquiteta projetos de artes plásticas excelentes. Mas naquela época, como Leonardo da Vinci, ele era um autodidata. Ele era conhecedor da matemática como excelência, ele era conhecedor da pintura como excelência, ele era conhecedor da escultura com excelência e ele era conhecedor da ciência com excelência. Ele era um cara muito, muito, muito especial. Ele foi um cara muito especial para a Idade Moderna, ao qual ele pertenceu e ele fez muito pela Idade Moderna, né? Os artistas de destaque no Renascimento: Giotto, Fra Angelico, que eram escultores. Giotto também pintou, tá, gente? Piero della Francesca. Ele era o precursor da noção de profundidade e proporção geométrica. Ele foi o precursor, ele foi o primeiro a ter a noção de profundidade e proporções geométricas, né? De que quando você está querendo uma coisa distante, você tem de diminuir, quando você está querendo uma coisa perto, você tem de aumentar o tamanho do desenho. Isso é questão de proporção, de profundidade, de proporções geométricas, né? Porque a gente, através de uma linha, desenha muita coisa. Então, nossos desenhos são feitos a partir de uma linha. Então, essa linha é uma reta geométrica, né? E as características centrais da pintura do Renascimento. Então, ele foi o precursor, o Piero della Francesca, ele foi um precursor, um dos primeiros, o primeiro a ter as características centrais da pintura renascentista. Então, no século XVI, artes plásticas italiana, ela teve um desenvolvimento muito grande. Com quem? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Outros vieram mais tarde, como Caravaggio, Tintoretto, italianos, El Greco, espanhol, Velázquez, espanhol, Rembrandt, holandês. Esses dois últimos já identificados com a escola do Barroco, que eu vou explicar um pouquinho, tá, gente? Dentro do Renascimento. Os temas abordados
por esses artistas variavam entre o clássico e o cristão. Então, para vocês verem que o cristão não foi cortado na modernidade, ele continuou muito presente. Outros mecenas, teatro que remota aos patrocinadores das artes, esses são os patrocinadores das artes, né? Da época do imperador Augusto, Caio Mecenas. Então, isso remete a eles, os mecenas, os que financiavam as artes. Como os membros da família Médici, sendo Cosme de Médici o mais famoso deles, Cosme de Médici, o mais famoso mecena a financiar essas artes renascentistas. Então, vamos lá. Olhe bem essa primeira imagem aí do Giotto. O Giotto retratava pessoas e figuras santas, como esse quadro aí que tá aí. Eu não coloquei separado, gente, senão ia pesar muito o PowerPoint, tá? Essa figura aí de Giotto, ela representa tanto uma pessoa comum, né, quanto as pessoas santas e o nascimento de Jesus. Tá vendo? O Piero della Francesca, olha aí, ele representando a figura feminina no cotidiano da Idade Média. Então, continuou esses traços, porque esse tipo de pintura era feito na Idade Média, tá? Que era o cotidiano, figura cristã, e nunca a expressividade do homem, o contexto, a vivência, que foi mudando, né? Que vocês podem olhar na figura de baixo, como que as figuras foram criando vida, como que foi diferente, né? No quadro de Fra Angélico, vocês vão ver que também são figuras cristãs, são dois anjos. A gente vem para Michelangelo e Leonardo da Vinci. Esses dois, um incentivou o outro, né? Sendo Michelangelo por Leonardo. Eles começaram a fazer uma arte bacana, mas muito bacana, de valorização do corpo humano. O corpo humano começou a ter forma, curvas, sombras. Vocês podem ver nessa segunda obra, que é uma escultura de Leonardo da Vinci, que chama La Pietà. Ou, vocês conhecem aqui, Nossa Senhora da Piedade. Olhe só como ela tem um ar, olha a expressividade do sentimento dela, que antes a arte não tinha sentimento. E olha como ela está se sentindo, fazendo um ar de dor, né? De meu coração, tá? Né? Essa arte que eles começaram a demonstrar através do Renascimento. Esse quadro, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, todo mundo especula para quem que ela está olhando. Será se é para mim? Será se é para você? Será se é para a parede? Será que todo mundo fala que o olhar dessa moça aí, ou moço, ninguém sabe, ele movimenta. Então, o que faz esse movimento? É a questão da perspectiva, do seu olhar, da forma que você olha o quadro, que dá esse movimento. Ele conseguiu fazer esse movimento do olho, movimentar no quadro de uma forma fantástica, que se chama perspectiva, tá? Nós temos Velázquez e Rembrandt. Eita, Lili, olha que legal. Daí para frente, nós vamos ter o Tintoretto, El Greco, Caravaggio e Rafael Sanzio, que vão aplicar um novo estilo à arte clássica, né? Que a arte clássica é essa daí que vocês estão vendo que Roma tinha, né? E Grécia tinha, que, no entanto, eles retratavam os deuses com corpos bonitos, com aquela coisa com muito músculo. Então, eles fizeram esse resgate.
Só que esses artistas que eu acabei de falar, eles fizeram uma modificação na arte clássica. Além de ter movimento, a arte, eles começaram a usar pigmentos mais coloridos. Olha para vocês verem como que a arte é colorida, ela tem questão de luz, sombra, que assim, você percebe, por exemplo, no quadro do Caravaggio, vocês reparam a careca do moço aí, da representação de Caravaggio. A careca dele está totalmente iluminada. Olha o lado do rosto dele, é o lado esquerdo dele lá, como que está escuro, que é onde a luz não bate. Então, a questão de claro e escuro no barroco e a proporção de novidades de cores, vocês podem ver que as cores eram paradas, umas cores mais, assim, era azul, rosinha claro, verdinho claro, assim. Da Vinci começou a dar uma guinada nessas cores, mas quem deu mesmo foi o barroco. Foi através desses pintores Velázquez, Rembrandt, Tintoretto, El Greco, Caravaggio e Rafael. E olha, gente, para mim, depois da arte clássica, essa é a melhor arte. Tô dando a minha opinião, tá, gente? A melhor arte que teve no mundo. Por quê? Ela é de uma expressividade, de uma clareza, até de você olhar é bonito, tá? Porque são quadros maravilhosos, são quadros que vocês veem o sofrimento e a alegria do retratado, e geralmente eram feitos retratos de pessoas ou autorretratos e do cotidiano, da vida urbana, da vida familiar, da vida de trabalho, eles retratavam isso. Tintoretto, ele começou a implantar uma outra arte aí nas obras dele, que chama-se expressionismo, ou que muitos hoje falam que que o expressionismo que muito movimento. Vocês estão vendo assim que o barroco ele não tem muito movimento. A clássica é uma arte muito plana. E o Tintoretto ele faz uma arte mais movimentada. Olha o fundo verde aí, como que tem movimento. A pessoa ela tem movimento, mais movimento. Parece que está balançando, né? Então, ele colocou esse movimento, além das expressões do barroco, ele começou a dar um movimento maior a essa arte. Isso aí é assunto para muito tempo, tá, gente? Que eu adoro história da arte. Então, depois a gente pode conversar mais. Vamos prosseguir, senão nossa sala vai demorar. A gente teve também a literatura e a filosofia, que a gente tem vários pensadores, vários filósofos importantes aí, que a gente vai falar do Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Daniel Aglieri, é difícil falar, tá, gente? E a gente vai também, isso na Europa, tá, gente? A gente vai ter o Francisco de Sá, de Miranda, Luís Camões, em Portugal, consolida por meio de outras obras também na língua portuguesa, Miguel de Cervantes, Calderón, de La Barca, que era espanhol, Shakespeare, de Romeu e Julieta, e o Christopher, que era inglês. No campo da filosofia, a gente vai ter vários pensadores, filósofos, né? Que os de cima são da literatura. E esses agora são da filosofia. Muitas vezes, um dia eu disse para vocês que Thomas Hobbes disse que o homem é lobo do homem.
Eu já falei isso para vocês na sua sala. Então, é esse cara aí, que era um filósofo da modernidade, da era moderna, que falou isso que eu estou falando. Então, teve outro pensador também, o Thomas More, da Inglaterra, ele e Hobbes eram ingleses, Maquiavel, da Itália, Jean Bondy, da França, entre outros, contribuíram para a reflexão sobre o Estado moderno. Bauduin, por exemplo, é considerado o pai intelectual do absolutismo monárquico. Então, ele escreveu, ele viu, ele falou sobre a filosofia absolutista monárquica. Outras reflexões filosóficas que tivemos como preocupação central foi o humanismo, que a gente vai falar dele aqui agora, que eu já te havia falado, tá? Isto é, um tipo de reflexão sobre a natureza humana e os seus problemas diante do mundo e de Deus. Erasmo de Roterdã e Michel de Montaigne estão entre os principais autores dessa corrente. O humanismo pode ser constatado nas obras de literatos e de dramaturgos do período também, como citados acima. Então, gente, na ciência, a gente vai ter um ressurgimento de muitas coisas. Foi também um período de renascimento que houve desenvolvimento dos principais traços das ciências modernas, da ciência moderna, como a prática da anatomia. Vocês estão vendo esse moço aí no fundo do slide? Esse cara aí foi desenhado por Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Então, olha a proporção de movimento que Da Vinci colocou nesse esquema do homem na proporção geométrica, né? Com o estudo de cadáveres. Então, desenvolveu muito essa questão de cadáver. Gente, estudo de cadáver, mexer com cadáver é coisa só da modernidade? Lógico que não. A gente já viu, vocês já viram no Egito, né? Que eles faziam mumificação dos cadáveres. Como é que eles faziam? Eles faziam a mumificação dos cadáveres para conservar o corpo. Então, eles já conheciam muito da anatomia, só que ela foi modernizada na modernidade. Ela foi ampliada na modernidade. E a observação astronômica. Mas será se a observação astronômica também é coisa só da modernidade? Não, gente. E na Mesopotâmia a gente já via isso, que lá nas primeiras civilizações, as principais civilizações, onde começou tudo, eles sabiam, faziam estudos da astronomia, né? Mas aqui na modernidade, esses estudos foram aprimorados. É como a gente vai... Não existe estudo sobre as vacinas, igual assim, a gente tem o H1N1, e recorrência de esse H1N1, como outras formas de vírus que vêm, né? São imensas. Então, a primeira vacina que eles criaram não serve para agora. Então, tem que ser modernizado. Então, os estudos astronômicos feitos lá na Mesopotâmia eram muito restritos. E com a modernidade, houve um desenvolvimento e inventos espetaculares que pudessem proporcionar um estudo astronômico muito mais elevado. A moderna física começou com os estudiosos que passaram a se valer de instrumentos para ampliar o sentido da visão. Hoje a gente não tem... esqueci como é que fala. A gente antigamente tinha as lunetas, hoje é telescópio, né? Imensos telescópios. Isso foi uma invenção muito grande. Foi
da luneta foi seguindo até chegar ao telescópio, grandes telescópios que a gente tem hoje, de alta definição, que você parece que está próximo ao objeto estudado no universo, né? Foi o caso de Johannes Kepler e Tycho Brahe, que exerceram grande influência sobre Galileu Galilei e depois sobre Isaac Newton. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre o humanismo. Esse humanismo que também foi um renascimento, né? Foi um renascimento que voltou, que na Grécia tinha essa valorização do homem. Só que na Idade Média, quem ficou valorizado totalmente foi Deus. Deus era o centro do universo. E, na modernidade, o homem voltou a ser o centro do universo, tá? O humanismo renascentista representa um movimento intelectual e filosófico que se desenvolveu durante o período do Renascimento, século XV ao século XVI. O antropocentrismo, o homem no centro do mundo, do centro do universo, foi o principal conceito em que estava apoiado o pensamento filosófico da época. A literatura, o humanismo. Na literatura, o humanismo representa uma fase de transição entre o trovadorismo e o classicismo, ou ainda a segunda época medieval. Renascimento. Vale lembrar que o Renascimento foi um movimento, só relembrando, tá, gente? Foi um movimento artístico e filosófico que teve início no século XV e foi até o século XVI e aos poucos foi se espalhando pelo continente europeu, tá? E não foi só pela Europa que essas coisas foram espalhando. Só que com esse andar da carruagem, as artes foram se modificando para chegar até nós, né? Que a gente depois eu posso explicar para vocês, tipo o barroco. O barroco brasileiro é totalmente diferente do barroco europeu, né? E é uma mesma arte, mas com princípios diferentes. Nesse sentido, a expansão do cientificismo, Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, etc., veio confrontar diversos dogmas da Igreja Católica e aos poucos foi perdendo os seus fiéis, sobretudo com a Reforma Protestante, que vocês vão ver isso aí, nós já estamos vendo a Reforma Protestante, né? Como é que foi. E junto a isso, o antropocentrismo renascentista vem substituir o teocentrismo medieval. É um período importante de transformações sociais, culturais, políticas e econômicas, as quais influenciaram a mentalidade da época, aos quais influenciaram até hoje nos influenciam. Lógico, gente, que você vai falar assim, não, a mesma coisa que tinha lá está influenciando aqui, lógico que não. Aquelas ideias, igual assim, Roma influenciou o Renascimento, Roma e Grécia, então a gente teve influência dessa vivência do Renascimento, como a gente teve influência das reformas religiosas e por aí vai. Vocês estão entendendo que, como eu já disse para vocês, na história nada acontece dividido, acontece simultaneamente. Às vezes está acontecendo esse processo de renascimento cultural e assim, no meio disso está tendo as ideias liberais, no meio disso está tendo as reformas religiosas, então vai acontecendo tudo simultaneamente. Não, a história não para acontecer outro fato, é uma coisa simultânea. A gente estuda separadamente para que a gente possa entender como que aconteceu. Não que cada coisa aconteça, como se fosse um bloco, para um bloco aqui, outro bloco aqui, outro bloco aqui. Não é assim. A história acontece simultaneamente, ok? Pessoal, obrigada. Espero que vocês gostem da aula. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Pode tirar suas dúvidas. Beijo.